noite, meu nome é Diana, nós somos do grupo 3, um grupo formado por 3 pessoas e, à medida do correr dos slides, as minhas colegas irão se apresentar. O assunto que nós escolhemos para pesquisar e colher dados é a interação aluno-professor na perspectiva do professor, focando o professor, neste caso, nessa interação. Para começar, eu gostaria de ler uma frase do Vygotsky que ela norteou o nosso trabalho. Então, a educação é, acima de tudo, um produto de interações que se estabelecem entre o sujeito que aprende e os agentes mediadores da cultura, entre os quais os educadores, pais, professores, etc., ocupam um papel essencial. Então, a partir dessa frase, nós norteamos o nosso trabalho. Falando um pouco da introdução, então, o objetivo, então, do nosso trabalho é exatamente compreender como ocorre esse processo de interação aluno-professor, como falei anteriormente, visando a visão do professor, a perspectiva do professor. E a justificativa desse trabalho é a relevância do objeto de estudo, né, oportunizando o desenvolvimento permanente da nossa pesquisa e o nosso próprio conhecimento pessoal. Bom, para começar então um pouco da parte teórica, né, falando um pouco da interação aluno-professor no passado, nós tínhamos então o professor como centro, né, dessa interação, como detentor da experiência e do conhecimento, e ele passando essa experiência, através da experiência, passando o conhecimento para o aluno. Hoje em dia, então, no presente, já sabe-se, então, que isso é um ciclo, né? O professor, ele passa os seus conhecimentos e a sua experiência para o aluno, mas o aluno também passa os seus conhecimentos e as suas experiências para o professor. Ok, boa noite, meu nome é Raquel Keller, faço parte desse grupo 13, então. Bom, o que nós investigamos aqui, então? Como a nossa colega Diana falou, nós procuramos tentar entender essa relação, essa interação professor-aluno, né? Então, fomos ao contexto escolar e nós, então, começamos a investigar essas interações. E que vão apresentar diversos tipos de comportamento, né? Que nós acabamos estudando nessa disciplina. Comportamento assertivo, agressivo, não assertivo, né? Então, há várias situações em que esses comportamentos podem ocorrer. Nós verificamos, além desses aqui, outros comportamentos, né? Como é que se deu esse trabalho? Quais foram os procedimentos metodológicos que nós utilizamos? Então, nós elaboramos questionários para observação de sala de aula, da aula, né? Basicamente, todas as aulas observadas foram aulas de inglês, houve também aula de português. Nós entrevistamos professores, tendo como base, então, a ideia, esses pressupostos teóricos da disciplina de interação e comportamentos, né? Que mais? Os professores que participaram desses processos de pesquisa, né, foram ouvidos ao mesmo tempo em que as aulas foram observadas. Não necessariamente o mesmo professor que teve a sua aula observada foi ouvido, mas na maior parte das vezes isso aconteceu, tá? A partir da visão dos professores, até porque nós não tínhamos tempo de entrevistar os alunos, né, também, nós pensamos nessa relação professor-aluno, mas a partir como eu já falei, a partir da visão dos professores. Foi feito um levantamento, então, né, através de uma série de questões que elaboramos, né, houve uma problematização dessa realidade encontrada e a gente, então, relacionou com a teoria da disciplina. Okay? Bom, os dados obtidos nas dinâmicas de trabalho dos professores, os questionários foram classificados, tabulados e analisados. Classificados de que forma? Nós extraímos das entrevistas, das aulas observadas, itens que nós achamos interessantes comentar. Né? Ok, deixa eu fazer.
por exemplo, observamos, rapidamente falando aqui, que a maior parte dos professores sabem seus comportamentos, iniciar, manter e encerrar a aula, tá? Sabem fazer pedidos, né? Algumas aulas sim, outras não. Sabem responder a pedidos, né? Isso é o professor, tá? Pedir alguém para mudar de comportamento. Observamos duas outras questões que achamos importantes, né? O afeto e o humor. Isso esteve presente nas aulas. O que mais? Nas entrevistas com os professores. Eles apresentaram, então, quais são as maiores dificuldades. Aqui a gente vai ter um monte de coisa. Disciplina, choques culturais, uso de autoridade. Alguns fazem, os outros não. E o papel do professor de sala de aula não está muito... difere bastante de um para outro, tá? Ok. Então, eu sou a Elias e também faço parte do grupo 3. E eu vou falar um pouco do papel do aluno em sala de aula, sobre a perspectiva dos professores. O aluno em sala de aula ele tem o papel, então, de respeitar, né, realizar as tarefas, estudar, questionar, obedecer, ouvir, não só ele, como também o professor, né, e se tornar um aluno interessado com foco no conteúdo estudado. O que significa o ato de ensinar? Então, nós constatamos assim, que a maioria dos professores eles têm amor, sim, pela profissão, trabalham com amizade, dedicação e eles levam a profissão deles a sério, mesmo que constatamos que alguns deles não têm base teórica na sua sala, na sua prática docente. Dúvidas dos alunos. Tira dúvidas explicando de novo, né, como eles pedem, né, como que é sanada as dúvidas dos alunos. Dão sugestões de outros meios de informação, explica através de uma realidade do aluno, né, sempre interagindo um aluno com o outro, com o professor, usando exemplos, auxilia de forma individual, esclarece e sempre, como eu disse, dando exemplos diferenciados ao aluno, né, mostrando outra realidade. A indisciplina da sala de aula. O que nos chamou bastante atenção é que na sala de aula, assim, existe elevação de voz, né? Também tem professores que fazem chantagem com os alunos também fazem, né? Na maioria das vezes que foi mais constatado por parte do aluno ou do professor, né? E tendo muitas atitudes que não são adequadas e nem direcionadas pro educando. Dificuldades de aprendizado. Procura se inteirar do motivo. Às vezes pode ser enganado, né? Do aluno, um olhar especial sobre aquele aluno. O professor ele tenta focar no aluno em qual a dificuldade que ele tem, né? Tenta trabalhar isso e traz isso como exemplo para os outros alunos, né? Para os colegas de sala, como exemplo, não como forma de mostrar o que está errado ou o que não sabe, mas para interagir aquela dúvida que possa que tenha mais algum aluno que tenha a mesma. Problemas desta classe também, né, que nós constatamos que é necessário dar carinho, atenção, ouvir, saber ouvir, né, mostrar ao aluno os possíveis caminhos para resolver as situações, porque tem alunos que realmente eles não conseguem encontrar a solução dos problemas, seja ele na sala, com o professor, com o colega ou familiares, conversar, olhar no olho do aluno, né, e ter toda essa interação para que o aluno consiga ir melhor no aprendizado e que não tenha esses problemas essa classe. Então, para concluir, então, nas nossas considerações finais, nós constatamos, assim, que a maioria dos docentes, eles, claro, se encaminham para o acerto, né, claro, todos querem acertar, porém, eles não, a prática, não é observada por nós, ela se encontra descontextualizada da teoria. Ou seja, é uma prática intuitiva com a tentativa de acertar, como eu disse antes. Então, e mesmo aqueles que dizem utilizar alguma referencial teórico, enfim, tem seu discurso caído por terra quando necessitam justificar suas escolhas. Por que você está escolhendo essa teoria, porque você está seguindo esse caminho, né? Enfim, não sei se as colegas querem acrescentar alguma coisa, é exatamente isso. Então, acho
utilizamos para